Bom, eu vou falar um pouco sobre a questão da ordem, né? É, Isso surgiu a partir de um post de uma amiga minha que fala que está buscando, de certa forma, se autodisciplinar. Bom, a ordem normalmente é tida como uma característica de pessoal de direita, né? Como se pessoal gostasse que gostasse de ver as coisas sendo feitas da forma bem ordenada, tranquila, sem sobressaltos, e qualquer ameaça a isso fosse alguma coisa a ser combatida ou mesmo destruída, né? Bom, pegando o aspecto mais pessoal de uma pessoa, a ordem que se pode se determinar como princípio na questão da disciplina é, é algo que desde sempre é salientado por pensadores do ramo de educação, né? A disciplina, digamos, ela é tida como um princípio sem o qual aparentemente todo o resto ele não serviria para nada. Eu fiz 5 anos de karatê e no karatê a ordem, a disciplina é muito importante no sentido de chegar na hora, a questão do aquecimento, a questão de se fazer os movimentos de forma sistemática, ordenada, a questão de não reclamar, não interromper, a questão de fazer tudo no momento certo, da forma correta, etc. Tal. É, eu não nego que nessa época eu me sentia muito bem pelo próprio processo, né? Aquilo impõe uma, como um estado mental muito interessante para quem quer realmente fazer alguma coisa que tenda a levar a algum lugar, né? Só que por outro lado, essa ordem ela é básica, né? Ou seja, a ordem, a disciplina, ela serve como base apenas, né? Se o que vier depois ele não tiver características relacionadas a essa ordem, a essa disciplina, tudo meio que cai no vazio, né? Ou seja, por exemplo, se a pessoa chega na hora, se a pessoa não reclama, se a pessoa faz tudo bonitinho, mas no trato de, digamos, uma disciplina agora eu estou falando enquanto matéria, tá? Ao se fazer, por exemplo, uma equação, se a pessoa não tem um pensamento lógico correto, né? Naturalmente aquilo vai dar errado, né? Ela vai aprender errado. Então a ordem, ela meio que incute uma espécie de princípio de correção, né? E de, digamos, correção ou de um mesmo aspecto quase lógico, né? Não dá para dizer que a ordem seja algo que impõe uma lógica, mas se a pessoa é disciplinada, ela vai entender que certas coisas ela tem que ir até o fim, por exemplo, que a discussão ela tem que seguir determinados princípios, há coisas que a gente tem que levar em conta, outras não. Ou seja, embora a ordem ou a disciplina não tenham necessariamente algo a ver com o raciocínio lógico matemático, tem condicionamentos que facilitam esse tipo de raciocínio. Bom, isso com respeito à ordem ou à disciplina na resolução de problemas de ordem educacional. Agora, por outro lado, eu também sou artista, né? E como artista, eu sou dramaturgo, ator, diretor, começo a trabalhar com artes plásticas e tudo mais. Eu tendo a recusar um pouco uma ordem vinda de fora. Agora isso é interessante, né? Porque se você for ver essa minha sala, você vai ficar espantado pela zona
que existe aqui, né? Por outro lado, se você vier me perguntar por que cada coisa em cada lugar, eu vou te dizer claramente por que cada coisa em cada lugar. Ou seja, ao lugar da bagunça, digamos aqui, coisas que estão em algum lugar por uma questão meramente porque caiu ali. Ah, mas diria que 90% disso aqui tá tudo no lugar. Ou seja, tem uma ordem, só que essa ordem é dada por mim. Entende? E uma ordem dada por mim em função de um princípio, que é o quê? De facilitar o meu pensamento, que por sua vez vai me permitir facilitar realizar questões que também estão ligadas à arte. Compreende? Ou seja, porque eu atuo em muitas áreas, né? E, claro, se eu atuo em muitas áreas, eu posso, eventualmente, pegar 6 dias da minha vida, com todo o prejuízo decorrente, para fazer com que cada coisinha fique numa caixinha. Só que quando cada coisinha ficar numa caixinha, eu já não vou ter mais motivação para fazer aquilo. Porque eu não vou ver o papel, eu não vou ver o livro, eu não vou ver os papéis, eu não vou ver a relação entre as coisas, eu não vou ver os livros de determinado jeito, eu não vou ver, porque eu sou uma pessoa que é orientada muito por aquilo que eu vejo. Se eu não for ver, então isso vai me desmotivar artisticamente. Então muitas vezes eu pensei, bom, eu quero fazer com que essa sala seja uma sala de classe média natural, normal. Claro, eu me sinto muito bem numa sala daquele tipo. Mas aquela sala daquele tipo não me motiva artisticamente. Você vai falar que eu estou enrolando, que eu sou na verdade preguiçoso, não quero arrumar essa bagunça. Em parte é verdade, mas em parte não, porque realmente, se eu arrumar claramente essa bagunça, eu vou me orientar a um determinado tipo de atividade que não necessariamente é a que mais me agrada, é a que mais eu quero hoje, tá? Só isso para discutir, bom, eu posso estar mentindo, ok? Mas o que eu estou querendo dizer com respeito ao tema ordem é que a ordem ela pode vir de fora ou ela pode vir de dentro. Vindo de fora, a nossa opção é ou a gente aceita ou recusa, certo? Aceitando, a gente aceita aqueles princípios e aqueles princípios passam a incutir em nós algumas questões ou alguns comportamentos, correto? Já se ele vem de dentro, você vai falar que é o inverso. Não, é a mesma coisa. A ordem vinda de dentro, ela estabelece esses princípios, só que, como vem de dentro, não tem a figura externa para nos cobrar ou para dizer que está errado, que está certo, etc. Tal. A gente mesmo é que vai fazer isso. Com respeito à discussão entre a direita e a esquerda, certo? A direita ela tende a valorizar a ordem, mas a esquerda necessariamente ela não valoriza a ordem. Ou seja, a ordem necessariamente é um valor de matiz político, de gente conservadora, mas se o artista ele precisa ter uma ordem, essa ordem é absolutamente imexível, como diria aquele antigo ministro do Trabalho. Ou seja, a ordem ela necessariamente é só do pessoal da direita? Eu considero que não, tá? Eu considero que a ordem é um princípio meio que fora de qualquer matiz política que alguém pode dar mais valor, que alguém pode dar mais valor ou menos valor, mas que não tem matiz política. Por quê? Porque a ordem é um princípio necessário para desenvolver uma atividade qualquer, entende? Só que a ordem também ela não é neutra. Na medida em que ela tem uma ordem, e essa ordem é dada por dentro ou por fora, ela naturalmente condiciona a um determinado tipo de pensamento e a um conteúdo. Aí vocês vão falar que não, mas é verdade, motiva. Por outro lado, a certos conteúdos a gente não consegue ter acesso se a gente não tiver ordem. A gente pode imaginar que alguém possa ter descoberto a lógica paraconsistente sem entender a lógica tradicional? Não, né? Agora, para entender a lógica tradicional, ele não teve que ter uma educação tradicional? Teve, né? Agora, a lógica paraconsistente, o que é? É uma criação, né? Agora, essa criação foi conseguida como? Pelo estudo. Mas essa necessidade de encontrar uma solução a uma coisa em oposição a uma outra que foi adquirida de uma forma muito ordenada,
ela se deu necessariamente pelo segmento ou pela adequação até o último instante daqueles princípios da lógica tradicional. Não, né? Teve um momento de rebeldia. E essa rebeldia, o que aconteceu? Foi criada uma nova lógica, correto? Todo criador, mesmo o criador intelectual, ele tem uma rebeldia, e essa rebeldia, muitas vezes, ele tira de convicções políticas, ou de convicções estéticas, ou de vivência. E essa rebeldia, ela tem que estar ali para poder, após um pensamento ordenado, criar algo. Né? Porque se a pessoa é só ordenada, é só disciplinada, ela cria alguma coisa? Pode até criar, mas pelo meu conhecimento dos artistas e dos cientistas e dos filósofos, etc., eu vejo que em todos que criaram uma obra original, havia uma tentativa de rebeldia. Só que essa rebeldia precisava de uma ordem anterior. Ou seja, nesse sentido, o cara de direita ou a pessoa mais comedida na questão de se alcançar certos ideais, ela sabe que ela precisa primeiro da ordem para se chegar a alguma coisa. Enquanto que aquele que não concorda com isso, ou que se comporta de uma forma não ordenada, ele muitas vezes não percebe que antes de qualquer coisa tem que haver a ordem. Só que, por um lado, a direita não percebe que tem que haver a rebeldia, e por outro, o outro não percebe que tem que haver a ordem. No fundo, todos eles acabam sendo ordenados porque, quando chegam a determinada idade, eles próprios buscam uma ordem. Né? Essa ordem que não é imobilizadora, mas uma ordem que é sim castradora. Porque quando surge o novo, que é o jovem, o filho, o neto, há uma tentativa por parte de quem está, digamos, dominando, de cancelar aquela iniciativa de rebeldia, que sempre aparece de forma inusitada. E que o pai, o avô, leva muito tempo para entender, e em cuja reação o jovem, ele também leva muito para entender o posicionamento do pai, ou do avô, ou do síndico, ou do vizinho, sei lá. Bom, tudo isso para discutir a questão da ordem sob o prisma pessoal e sob o prisma da direita e esquerda.